Você já parou para pensar o quanto grandes marcas internacionais, sejam elas de moda, perfumaria, design, estética, empresas de criatividade, fazem uso do conhecimento cultural que a humanidade tem ao longo de toda a sua história? Ao longo de séculos, o ser humano foi se aperfeiçoando, foi pensando, foi filosofando e foi criando novas maneiras de se expressar. Quando uma marca hoje, em pleno século XXI, ela faz referência a algo do passado, a algum conhecimento adquirido, mesmo que há muito tempo, ela acaba tornando o seu produto, o seu serviço, algo de muito maior valor. Valores se agregam, e você sabe muito bem que quando um produto ou serviço é enriquecido com valor, o seu preço diminui. Quanto mais valor tem um produto, menos caro ele parece aos nossos olhos, não é mesmo? Por quê? Porque um produto rico é um produto rico em história. Quando uma grife, por exemplo, a Gucci, uma grife internacional de origem italiana, que todo mundo conhece, quando nos deparamos com uma de suas magníficas lojas e as suas criativas vitrines, a gente pode perceber o quanto de pesquisa existe em todo o processo criativo. Não é à toa que eles têm uma paleta de cores, uma harmonia, uma combinação de estilos a cada nova coleção que acabam, de uma certa forma, chocando mesmo todo o mercado. E a moda não trabalha só com a moda também trabalha estilos, a moda trabalha com modos de pensar, modos de conviver, a moda trabalha com o cotidiano das pessoas. De uma certa maneira, ela acaba interferindo em muito daquilo que a gente sequer pode imaginar. Muitas vezes as cores nascem lá na indústria automobilística, por exemplo, depois elas são absorvidas pela moda, que são absorvidas pela propaganda, que são absorvidas também depois em itens de decoração, como tecidos e papéis de parede, tapetes também, mas tudo isso nasce de uma inspiração. Então uma coleção, uma nova coleção, quanto mais rica ela for de referências, quanto mais repertório ela contiver, mais valor ela vai ter. Então, muitas vezes a gente se depara com um elemento numa vitrine da Chanel, da Gucci, como diz, da Dolce & Gabbana e de outras grandes marcas internacionais que fazem referências a determinados períodos da história. Dolce & Gabbana, por exemplo, há um tempo atrás lançou uma coleção que mostrava muito da arte bizantina. O que é a arte bizantina? Aquela manifestação que aconteceu antes mesmo do período renascentista, que é basicamente, né, centrada em Deus, sim, no teocentrismo medieval, só que de uma maneira um pouco mais criativa, vamos dizer assim. Por exemplo, uma catedral bizantina, que com certeza você já ouviu falar, ou até mesmo você conhece, é a Catedral de San Marco, em Veneza. Sim, toda ela, internamente, é pontilhada, vamos dizer assim, por mosaicos coloridos, mosaicos adornados em ouro, e que aquela grande coleção, né, aquela grande quantidade de mosaicos formam o todo, formam uma ideia. A Catedral de Santa Sofia em Istambul, na Turquia, a mesma coisa, tem também esse mesmo estilo. Então uma grife como Dolce & Gabbana traduziu isso também em alguns vestidos, numa indumentária, sim, vamos dizer assim, em vestidos longos para uma noite especial e tudo mais, mas repleto de mosaicos dourados e que fazem referências, inclusive, a personagens bíblicos, fazem também uma conexão direta com Jesus Cristo e com outras personagens e adornos daquele período. Então, quando a gente vê uma obra, né, seja também um frasco de perfume, por exemplo, que tem lá um design todo diferenciado e que a gente sabe conectá-lo a algum momento da história, por exemplo, se ele for muito trabalhado, se esse frasco de perfume tiver muitos ornamentos e tudo mais, a gente vai fazer uma conexão dele com o período barroco, que foi o período mais, vamos dizer assim, repleto, né, de contrastes, de antíteses, de ornamentação. O barroco era essa dualidade, né, entre Deus e o ser humano. É o teocentrismo versus o antropocentrismo. Então o barroco cria essas afirmações, essas negações, cria hipérbatos,
né? Ele inverte pensamentos e tudo mais. Então, quando a gente olha para um produto repleto de ornamentação, de volutas, né? Quando ele se movimenta, por exemplo, seja uma peça física, seja até mesmo uma leitura, inclusive, a gente necessariamente vai e deveria fazer conexão com esse período da história da arte. Por que isso? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente compreende o mundo. Porque conhecimento é compreender o mundo, é conhecer tudo que está à nossa volta. Quando a gente olha e faz a leitura de um edifício como muitos aqui atrás de mim, por exemplo, e a gente imagina que a concepção, a criação, aquele processo todo de um arquiteto lá atrás, de um designer lá atrás, contribuiu para engrandecer a cidade. E quanto maior conteúdo ele contiver, mais valor ele terá. Por isso que tudo isso a gente chama de produto atemporal, porque ele tem um significado que não morre em si. Porque muitas vezes a gente se pergunta, não, tal estilo, tal desenho se tornou cafona, se tornou algo assim do passado muito rapidamente. Porque na verdade é simples a forma. Quanto maior valor, quanto maior conteúdo, quanto mais repertório um produto tem, mais ele vai perdurar. E muitas vezes ele vai durar eternamente. Um exemplo, por exemplo, é algumas embalagens de perfume, já que eu falei de perfume. O Chanel número 5, por exemplo, que nunca teve sua embalagem, vamos dizer assim, transformada ou mudada, e que está aí há mais de 5 décadas, né, liderando todo o mercado, todas as fragrâncias, vamos dizer assim, das mais importantes e conhecidas no mercado mundial. Então, não se mexe, né, naquilo que já é eterno, naquilo que já é simbólico. E um frasco de perfume pode ser facilmente trocado, mudado e tudo mais. Agora, o que a gente faz com um edifício, com um prédio? Então, quando a gente viaja, muitas vezes, e vai para um lugar como Manhattan, né, a ilha em Nova York, e a gente se depara com toda aquela pleiade, né, de grandes edifícios históricos, de um período grandioso da história daquela cidade, mas também da nova estética visual dos grandes edifícios dos anos 40, 50 e até mesmo dos últimos anos, a gente vê o quanto de tecnologia foi empregada, sim, o quanto o ser humano cresceu também em engenharia, em estética, em beleza, em novos revestimentos, né? Toda a indústria trabalha para isso, mas muitas vezes um prédio, você não leva em consideração um pouco de valor e baseia-se no seu repertório artístico, histórico e até mesmo cultural, ele já nasce velho. Muitas vezes ele apresenta uma tendência, sim, mas uma tendência, quanto mais ela for referendada, né, por conhecimento de valor, mais ela vai gerar consequências. Né? E o que é uma tendência? Na verdade, tendência é o quê? Uma grande ideia inicial que depois gera consequências. Então, quanto maior uma tendência, mais, vamos dizer assim, filhos ela vai procriar ao longo de todos os países, ao longo de todos os produtos. Isso vai para a indústria automobilística, isso vai para a moda, isso vai para as empresas de software também, isso vai para a indústria do design gráfico, para a indústria do design de produtos, para a arquitetura. Então, quanto mais a gente conseguir enxergar por detrás de um produto aquilo que ele contém, se ele oferece uma história, se ele conta uma história, esse produto vai ter mais valor.